Tem ainda a integração por partes, que é aquele famoso integral de UDV, UV menos a integral de VDU. Isso aqui é a regra do produto lá em derivadas ao contrário. Quando você tenta usar a substituição e não consegue, aí você usa a técnica de partes. Aqui, se você chamar U de ln, a derivada do ln não está em lugar nenhum. Se isso aqui fosse, por exemplo, 1 sobre x, aí dava para usar a técnica de substituição. Porque você ia chamar o ln de u e a derivada do ln está do lado de fora. Então, assim, sempre tenta fazer por substituição. Quando não dá, aí você usa a técnica de partes. Você vai aplicar partes quando você tem funções do tipo x ln, x vezes seno, x vezes cosseno. Bora resolver essa questão? Eu vou chamar o u de ln e o dv de x dx. Eu escolhi o u para ser o ln e o que sobrou, que é o x dx, vai ser o dv. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Encontrar o u e o dv. O u você escolhe, o dv é o que sobra. Aí para você encontrar o du, é só derivar o ln, fica 1 sobre x dx. E para você encontrar o v, você integra o x, que é x2 sobre 2. Agora é só jogar na fórmula. A integral de x ln de x vai ser uv, tá vendo? U vezes v. Então é ln vezes x2 sobre 2. Então fica ln de x vezes x2 sobre 2 menos a integral, só seguir a fórmula, de v du. Quem é v? x2 sobre 2 vezes du. O du vai ser 1 sobre x dx. Então, vezes 1 sobre x dx. Sempre que você usa a técnica de partes, você chega numa segunda integral. Então, aqui vai dar... Eu posso cortar o x2 com x, né? x2 com x você corta e fica x sobre 2. Concorda comigo que essa segunda integral ficou mais fácil de resolver? É uma integral imediata, né? Essa é a lógica. Você usa partes e chega numa segunda integral. E essa segunda integral tem que ser mais fácil do que a anterior. Se isso não acontecer, tá errado. Faz de novo, tá bom? Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que seguir o passo a passo. A gente está aqui, estou te mostrando integração por partes. Antes de aprender partes, você tem que saber substituição, tem que saber integrais imediatas, tem que saber as regras derivadas. Tá? Você tem que saber alguns pré-requisitos antes de avançar com a matéria. Então, qual é a integral de x sobre 2? Isso é uma integral imediata. Vai ficar x ao quadrado sobre 4. Aí no final a gente põe a famosa constante de integração. Galera, já vi muito aluno que esquece de colocar a constante de integração e não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe. Tem muito professor que te dá 0. Você acertou tudo, mas você não colocou o mais c, aí ele te dá 0 na questão. Então, pelo amor de Deus, tá? Coloca a constante de integração quando a integral for indefinida. Quais são os tipos de integrais? Existem as integrais indefinidas, que é quando não tem limite de integração. É o que acontece quando você tem a integral de x ln de x. É o que acontece quando você tem a integral de raiz do ln de x sobre x. Por que são integrais indefinidas? Porque eu não coloquei valores aqui, ó, não tem nada nos limites de integração. Se tem valores, a gente chama de integrais indefinidas. Ok. Agora, se você pegar essas mesmas integrais e colocar valores, por exemplo, essa integral aqui está indo de 2 até 5. E essa integral vai de 3 até 4. Quando você coloca valores, aí é um outro tipo de integral. A gente chama de integrais definidas. Qual que é a principal diferença? Aqui você vai colocar um mais c. É aquela constante de integração. Sempre que for indefinida, coloca mais c. Quando ela é definida, a resposta vai ser um número. Não vai ser uma função de x, não vai ter constante de integração. A resposta vai ser um número.
E tem ainda um outro tipo de integrais, que é o que a gente chama de integrais próprias. As integrais impróprias, né? Falei errado. As integrais impróprias é quando você tem coisas no limite de integração, mas esse intervalo está fora do domínio. Por exemplo, ln de zero não existe. Então, se você fizer de 0 até 10, por exemplo, você vai ter um problema aqui no zero. Porque na hora de substituir vai dar ln de zero, que não existe. Quando isso aqui acontece, você cai numa integral imprópria. Então, tem dois tipos de integrais impróprias. Quando você tem um ponto fora do domínio, e acontece também quando o negócio vai para infinito. Por exemplo, você vai aqui de 3 até infinito. Pô, infinito? Como é que você substitui infinito? Aí é o segundo tipo de integrais impróprias. E a principal característica é que quando acontecem integrais impróprias, ou seja, x fora do domínio, ou então infinito, você vai ter que resolver limites para resolver a integral. Você vai calcular a integral e depois tem que aplicar um limite. Então são 3 tipos de integrais bem diferentes. E tem ainda um quarto tipo. Isso aqui é mais avançado, só que eu vou colocar para vocês. Na verdade, esse quarto tipo você não resolve a integral. O quarto tipo é quando você tem uma função dada por uma integral. Ou seja, os limites de integração são variáveis. Função dada por integral. Isso aqui é mais avançado, tá? É quando, em vez de ter números no limite de integração, ele te dá funções. É tipo, isso aqui vai de x2 até a raiz de x. Ou então isso aqui vai de 10 até, sei lá, seno de x. Se você colocar funções no limite de integração, aí você tem um tipo mais avançado de integrais. Porque isso aqui, na verdade, você não resolve. Tá? Isso aí é uma função. É um jeito bem avançado de escrever uma função. Isso aqui seria um quarto tipo de integrais. Né? Então vamos falar que a função f é essa. E essa função g. Tá vendo? São funções dadas por integrais. Então, é importante você conhecer esses tipos de integração para passar em cálculo de primeira, tá bom? Essas duas aqui, ó, essas duas primeiras, a indefinida e definida, é mais comum nas provas. Imprópria, eu diria que nem sempre é cobrado, tá? 50%. Agora, função dada por integrais, isso aqui é mais avançado. Isso aqui normalmente cai para quem faz matemática, ou então quem tem um professor que pega mais pesado na prova.